Prontinho. Bom, boa tarde a todos. Hoje é a nossa quarta sessão de comunicação. Quem vai apresentar vai ser o professor Wansley Freitas. O título da apresentação é o fechamento da escola no campo em Aporé, Goiás, sob a hegemonia neoliberal do capital. Wansley, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Patrick. Boa tarde a todos os companheiros do GPEC. Vamos fazer a apresentação da minha tese defendida esse ano, 2023, né? Com o título O Fechamento da Escola no Campo em Aporé, sob a hegemonia neoliberal no campo. Sobre orientador, né? Orientação do professor Dr. Luiz Bezerra Neto. Bom, a presente pesquisa, ela constituiu no estudo sobre o fechamento de escolas no campo, no município de Aporé, entre os anos de 1975 a 2001, e tem os seguintes objetivos. O objetivo geral foi compreender a dinâmica territorial do capital no Cerrado Goiano e seus impactos para a permanência do homem no campo e, com isso, afetou indiretamente na existência ou não das escolas, bem como a política de implantação e permanência do transporte escolar. Como objetivo específico, nós temos aí a identificar as transformações ocorridas no Cerrado Goiano a partir da década de 1930 em âmbito político, econômico e social, determinantes para a diminuição de sua população. B. Analisar o processo histórico da luta do homem no campo, bem como observar se as legislações vigentes foram pensadas em restabelecer e fortalecer as políticas e os programas para auxiliar a vida e permanência do homem do campo no campo. E C. Conhecer o locus da pesquisa no processo de fechamento de escolas no campo, no Brasil e em Aporé, apontando os fatores que contribuíram para a destituição e deslocamento dos alunos pelo transporte escolar e suas políticas. A metodologia empregada foi investigação, tem como aporte metodológico a pesquisa bibliográfica, documental, que foi subsidiada pela técnica de entrevista, e o método de análise de dados foi utilizado por o materialismo histórico dialético. Para antes de começar, só para as pessoas entenderem, é que a partir do ano de 1971 até o ano de 2001, o município de Aporé teve 17 escolas no campo, localizada na zona rural. E a partir de 1980, e com mais frequência a partir de 1990, essas escolas passaram a ser fechadas. Das 17 escolas, permaneceu somente uma escola, que é a escola no campo, que permanece hoje até hoje na zona rural, que é a Escola Deltrudes. Sujeito às pesquisas que eu utilizei foi professores, né? No total, 11 professores. Desses professores, foi 2 se encontram aposentados, 5 estão nativos ainda, e 4 outros, são pessoas que alguns aposentaram, outros voltaram à ativa, outros não quiseram mais ser professores, né? Que deram aula só naquele período e não continuaram mais na profissão, né? Pegou só um tempo passado de aula só para ajudar mesmo. Desses 3 professores de ensino fundamental, né? 1 da fase, 8 tem licenciatura em pedagogia. Também tem o ex-vereador, que é funcionário público, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cursou até o 9º ano do ensino fundamental. Os alunos foram 2, todos residentes e trabalham no município. Concluiu o ensino superior uma pessoa e o outro somente a 4ª série. Gestores, secretários da educação, que é a esposa e proprietária de terra lá, que é a primeira formanda, né, em magistério, e a outra conclui o 4º ano do ensino fundamental. O primeiro capítulo da tese, intitulado As Políticas de Apropriação do Cerrado e o Desenvolvimento Agrário da População de Goiás, aborda todo o processo de ascensão do meio rural goiano, incentivado por políticas de cunho capitalista que visavam, em um primeiro momento, povoar o território goiano com uma série de políticas de ocupação, entre elas a mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia, né, que era conhecida como Goiás Velho, né, e a criação de colônias agrícolas nacional de Goiás, que é a CANG,
na década de 1940. Inclusive, tem duas cidades goianas que ela surgiu por causa dessas gangues, né? Que teve Ceres e a cidade de Rialma. Depois da construção da capital federal em Brasília, e após a década de 1970, houve uma reconfiguração do meio rural com um capitalismo desenvolvimentista, tecnológico, que mudaria todo o cenário, com fortalecimento do agronegócio, principalmente na região sul do estado, com a efetiva participação do governo brasileiro, que o governo brasileiro passou a incentivar a ocupação do território goiano, do conhecido Cerrado, né? Cerrado brasileiro. Além da gangue, temos aí Revolução Verde, que foi um marco, né, querendo ou não, da ocupação do território do Cerrado, né, que trouxe as novas tecnologias, desenvolvimento tecnológico para o campo, e que passou a trazer uma nova dinâmica para o campo. Também tem um programa certamente dirigido ao Alto Parnaíba, que é o PADAP, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, o Polocentro, e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira, Desenvolvimento dos Cerrados, que é o PRODECER. O capítulo 2, ele vem trazendo os aspectos históricos, legais, políticos e sociais da educação no campo, no Brasil e em Goiás, que consiste em debater a educação no campo em 4 linhas do saber: histórica, porque é preciso conhecer o caminho percorrido até o presente momento; legal, pois toda essa trajetória foi fruto de legislações e consta das constituições federais, das leis que regem a educação, como as leis, diretrizes e bases da educação básica, LDB. E, posteriormente, aspectos políticos e sociais, pois caminham emparelhados. E, por último, as lutas para a educação para daqueles que vivem na zona rural. O capítulo 3, ele traz os movimentos sociais e as políticas públicas para a educação no campo. Trata de conhecer como as políticas públicas conseguiram se firmar para os povos do campo por meio das lutas dos movimentos sociais, com destaque para os seguintes programas: Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o PRONERA, implantado no ano de 1998, e o Programa Nacional de Educação do Campo, que é o PRONACAMPO, cujo desígnio era o de ofertar assistência técnica e financeira por meio de plano de ações articulado, que é o PAR, aos estados, distritos federais e municípios. O quarto capítulo nosso, falamos sobre o locus da pesquisa e o fechamento das escolas no campo, que estuda o locus da pesquisa, com foco da questão histórica, social e demográfica, além dos aspectos educacionais do município de Aporé. Como ponto de partida para essa discussão, temos a reflexão, apresentamos as 17 escolas fechadas, que foi entre 1975 e 2001. Porém, em 1971 já existia registro dessas escolas, né, funcionamento dessas escolas. Só que essas escolas elas foram documentadas realmente a partir do ano de 1975. Entre elas, abrimos espaço para apresentar a Escola Municipal de Primeiro Grau, que deu Doutor Ferreira Limão, foi a que eu citei, né, que foi a única que é aqui localizada no campo, que está aberta hoje, das 17 escolas, né, das 17 escolas aí, por ser a única escola do campo ainda ativa. Além de apontar os estudos do nosso objeto de pesquisa, que são as escolas fechadas no campo de Aporé, abordamos também seu funcionamento, conforme a apresentação feita pelos sujeitos dessa pesquisa. Durante as entrevistas que foram feitas da pesquisa, me deparei com algo muito interessante, que é um projeto, né, que assim, durante a conversa com as professoras, com uma das professoras, inclusive essa professora, ela estava morando na cidade de Goiás Velho, aí eu fui até lá entrevistá-la, e ela me relatou sobre o projeto Minerva, né, porque naquela época não existia uma formação, né, nesse período aí, própria para aqueles professores, porque eles, da modo outro, eles sabiam um pouquinho mais, tinham um pouco mais de instrução, eles tomavam conta da sala de aula, ia para a sala de aula dar aula, que até depois pensar numa formação, né? Ela me relatou que ela aprendeu um pouco a trabalhar as suas práticas de sala de aula por conta de um projeto chamado Projeto Minerva. Esse projeto Minerva tinha a função de ofertar o ensino à distância, com uma programação educativa e cultural com baixo custo, por ser um programa ofertado através da rádio, com apoio do Ministério da Educação.
Eu já pensei aí que a gente for pensar, já era uma educação à distância já, né? Uma das primeiras que surgiu aí. Esse projeto Minerva, ele, depois da Voz do Brasil, acabou a Voz do Brasil e ele era apresentado na rádio, no rádio. E ela sempre ficava com o radinho ligado, né? E depois passou a escutar esse projeto Minerva e foi trabalhar através desse projeto Minerva na sua sala de aula com seus alunos. Então, o método de abordagem desse projeto Minerva é dos meios de comunicação como uma forma de educação supletiva destinada a adolescentes e adultos. Era destinada a adolescentes e adultos, só que ela adaptou para os seus alunos da zona rural. Também aqui no Aporé, também, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava naquela transição, porque não existia o ensino médio, né? Existia só o ensino fundamental, o prefeito, teve um dos prefeitos que resolveu criar, né, a Casa do Estudante, que é um local adaptado e mantido pelo poder público para os alunos da zona rural que gostariam de continuar seus estudos. Então, o que aconteceu? Os pais traziam as crianças, os adolescentes para a cidade, aí tinha uma casa que era para os meninos e tinha uma casa que era para as meninas, né? E tinha pessoas que ficavam responsáveis durante a semana de dormir, cuidar desses adolescentes na casa, para que eles continuassem seus estudos. Os estudos ofertados eram do ensino fundamental, né? 2, e também ensino médio na cidade, porque as fazendas lá, as escolas rurais, elas tinham somente a primeira fase do ensino fundamental. Então, aqueles que gostariam de continuar estudando, eles tinham que vir para a cidade. O capítulo 5 traz o fortalecimento das políticas do transporte escolar e a sua hegemonia após o fechamento das escolas no campo. Tem como ponto-chave o transporte escolar, que desde 1994 é a principal política implantada no campo, fortalecida pela LDB 93/94/96, que leva o estudante residente da zona rural às escolas da zona urbana e ao distrito de Tumirim. Bom, o que eu tenho apontado nesse capítulo? Esse capítulo, ele se faz importante porque nós fizemos um estudo sobre o tempo de permanência dos alunos dentro do transporte escolar, né? Uma das soluções para resolver o problema do fechamento das escolas foi implantar o transporte rural, que no início teve um processo de decadência, até as suas adaptações, né, que não sempre eram ônibus, até chegar no transporte que é hoje. E os alunos, muitas das vezes, eles saem muito cedo de casa, permanecendo muito mais tempo dentro do transporte escolar do que dentro da própria sala de aula, né? É o problema que a gente encontrou aí, nessa questão do transporte escolar. A conclusão vem de acordo com o quê? O fechamento das escolas no campo, em Aporé, foi mais intenso na década de 1990, mas não aconteceu de uma só vez. Ou seja, não foi degradativamente, como diz o outro. Foi implantado aos poucos com a municipalização do ensino por meio das reformas técnico-administrativas que envolvia União, os estados e municípios. Esses últimos ficaram responsáveis pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, dando início ao modelo de nucleação das escolas como solução para a educação rural, né? Somente a partir da implantação da LDB. O fechamento das escolas não se deu de forma isolada, foi motivada por uma seção de fatores que ocasionaram o seu fechamento, entre eles a forte presença do Estado, direcionando o apoio político a capitalistas de acesso ao campo e apropriação das pequenas propriedades, acoplando as grandes latifundiários para o agronegócio. Ou seja, não foi só que no Brasil que esse processo de fechamento de escola aconteceu, não foi só em Goiás, ele foi acontecendo, né? A partir do momento que as grandes propriedades foram surgindo e as pequenas propriedades foram sendo alocadas junto a essas grandes propriedades, as pessoas foram, a maioria foram saindo das fazendas. Saindo das fazendas, o que acontece? Elas foram morar na cidade e diminuindo também o número de matrículas na cidade. O que acontece? Qual foram os fatores que ocasionaram isso? A Revolução Verde, que foi uma política também de governo, né? E do processo capitalista, a mudança do cenário, mudança do cenário rural. A LDB também, 93/94/96, também trouxe a municipalização do ensino, que gerou a nucleação e também fortaleceu aí o transporte escolar, que foi uma das alternativas para resolver o processo vamos dizer assim, evasão escolar, né? Ou do abandono, para que essas crianças continuassem estudando. A conclusão
durante o processo de fechamento, não houve diálogo com os professores no município de Aporé, né? Se tomaram a decisão, nós vamos fechar, e os professores foram alocados para outras unidades escolares na cidade, aqueles que desejassem continuar na docência. Então, as mudanças ocorridas no cenário goiano não deram de maneira isolada, ou seja, foi algo crescente, acontecendo também nos Estados Unidos, na Europa, na década de 1960, e posteriormente em outros países como o Brasil. Vimos que o Estado não tratou do mesmo modo suas escolas no campo. Por quê? Como demonstrou interesse em financiar o agronegócio, não inseriu as escolas no campo em seus programas, deixando nítida que a educação no campo não era prioridade. Ou seja, financiou financiamento, né, para o agronegócio, para fortalecer o agronegócio, só que não se pensou no fortalecimento dessas escolas no campo. Isso acarretou o quê? O fechamento das escolas, a diminuição de matrículas, a municipalização do ensino, que levaram a prefeitos, diante da responsabilidade da oferta do ensino da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, a recorrer, um primeiro momento, ao modelo de nucleação e, a partir de 1994, resolveu aderir ao PNT, né, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que é uma das políticas ativas no campo até hoje. Então, a conclusão traz as suas consequências. Quais foram? Professores e alunos, a princípio, foram transportados para cidades e alguns se mudaram. A princípio, os professores, eles vinham, né, que a maioria desses professores do campo, lá da zona rural, eles moravam no campo, né? E se eles quisessem continuar a profissão, eles teriam que pegar o ônibus, o transporte escolar junto com os alunos e vir. Só que muitos deles resolveram mudar para as cidades, né? Os alunos passam mais tempo nos ônibus do que na escola, porque, querendo ou não, os alunos saem muito cedo de casa, porque a distância é muito longa, né? E retorna, chega na escola, vamos dizer que sai bem cedo e chega a meio-dia na escola, e depois já 5h30 tem que pegar esse transporte e voltar para casa. O município passou a ter, após o fechamento das escolas, apenas 4 escolas, sendo uma na zona rural. Então, o município, como é um município pequeno, né? Depois do fechamento dessas 17 escolas, passou a ter apenas 4 escolas, né? E uma delas que continua ainda em pé, que é a Deltrúcio Ferreira Animal. Pronto, uma conclusão aí. Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Não sei se ficou bem claro. Ficou assim, vamos, bem claro e interessante também, né, que a gente vendo essa parte histórica, né, de como se dá todo um processo do fechamento de uma escola, ou que ela feche e se junte com uma outra, formando a nucleação, as implicações do transporte escolar. Isso tudo é importante, né, porque até hoje é por aí que acontece dessa forma, que acontece em muitas escolas, fechando aqui no Brasil, e muitas delas, a comunidade, quando se desperta, ela já está fechada, porque eles vão, pouco a pouco, não deixando de ofertar alguns anos, né? Por exemplo, se for do ensino fundamental. Então, é uma forma, mesmo com a lei sendo implementada atualmente, nesse período nós não tínhamos nem lei. Então, é um período realmente que se passa, digamos assim, um rolo compressor, né, dessas políticas de fechamento. Igual quando eu estava fazendo entrevista, né, que você sempre perguntava se foi apontado algum motivo, né, do fechamento dessas escolas. Alguns deles falavam que é a questão da municipalização, né, após a criação da LDB, aí veio a municipalização do ensino, e o ensino precisava passar por algumas mudanças, a alegação de alguns. Outros não sabiam, não souberam nem me falar o motivo, né, só como diz o outro,
vamos fechar a escola e vamos remanejar os alunos para uma outra escola ou para a cidade. Uma questão da municipalização que aconteceu, acho que no país todo, e não foi diferente, né, no estado que eu estava. Eu me lembro que a maioria das escolas pertencia, na época, da Secretaria Estadual da Educação, e aí veio a proposição de passar, né, fazer a municipalização. E a municipalização, as primeiras escolas passadas para os municípios foram justamente as escolas rurais. E essas escolas rurais, principalmente as pequenas, né? Porque não tem interesse, inclusive, para manter essa escola, um número pequeno de alunos, infraestrutura, muito longe. Então, foram essas que foram automaticamente passadas para os municípios. Não teve como os municípios nem resistir e dizer que não queriam, porque, de alguma forma, havia toda uma pressão para aceitação dessas escolas, até utilizando os argumentos legais das leis. E acabou que essas escolas passaram para o município, mas não sobreviveram, né? Então, logo depois que o município acolhe essas escolas, eles vê uma forma de que elas se juntem com as outras escolas para formar um número de alunos um número maior. Então, fechavam 5, 3, 4 escolas para colocar em uma só, ou então, ou aquelas que nem proximidade tinha de outra escola, fechava realmente sem a possibilidade nem de nucleação. Então, nós temos aí alguns movimentos, a municipalização, a nucleação, fechamento, ainda temos uma questão da paralisação de algumas escolas, porque eles alegavam que as escolas não estavam fechadas, estavam paralisadas, podendo reabrir assim que o número de alunos tivesse um número de alunos suficiente. Mas como? Se eles já pegavam aqueles alunos, já transferiam para as outras escolas, que era paralisada mesmo, dali era para fechar. Então, realmente... E a comunidade não sabe, não conhece, não tem informação, não entende mesmo, né? Então, às vezes, quando aquele que te responde isso que é municipalização, porque está dentro de uma secretaria, sabe, uma questão das políticas, mas a grosso modo mesmo da população, ela não tem realmente o conhecimento para até lutar para que essa escola permaneça ali. Eu não comentei, Clívia, mas né, todas essas escolas eram muito seriadas. Muito seriadas. Eu ia dizer isso também. Principalmente as escolas muito seriadas, porque eles usam o artifício de dizer que a escola é precária, não é boa, aí é uma formação, então eles vão convencendo, realmente, as pessoas vão, como é que se diz? Elas vão absorvendo, né? Elas vão aceitando, elas vão dizendo que, de fato, a escola muito seriada não serve, então é melhor mesmo fechar, porque a família quer que os filhos estudem numa escola boa, com uma boa infraestrutura, né? E o que oferecem lá é uma escola precária. Então, eles precarizam a escola, precarizam o trabalho do professor, de forma que a própria comunidade não quer esse tipo de escola, né? Então, assim, ao invés de fortalecer com as políticas públicas. E aí eles têm, então, todos os argumentos do fechamento. E realmente o que fecha a maioria são realmente isso. Aconteceu também no estado do Tocantins, o fechamento da maioria eram escolas muito seriadas. E quando essas escolas muito seriadas fecham e se juntam na nucleação, elas passam a ser seriadas. Seriadas. Bom, eu vou dar os parabéns novamente para o Wanzer, né? Uma boa apresentação, sucinta. E é isso, né? A escola, ela, quando você fecha uma escola no campo, você está matando aquela comunidade, que a escola é a centralidade de tudo, né? Onde há os encontros, onde o Estado se faz presente. Inclusive levando políticas públicas de uma certa maneira para além da escola, né? Agora, quando você não tem a escola, você vai o quê? Vai retirando a capacidade de mobilização daqueles grupos sociais que estão lá presentes, aquelas famílias
acaba perdendo as referências e aí fica ali, né, sujeito a tudo que está posto nesse sentido de desagregação de uma vida comunitária. E você demonstrou isso na sua tese. E os motivos reais mesmo é justamente o transporte coletivo gera uma série de indústrias, né? Fomenta uma série de indústrias. Então, você tem um movimento do capital no sentido de promover o fechamento da escola. Então, ali você não é só uma mera questão econômica, né? De redução de despesas por parte do município, para movimentar a economia macro, no sentido de produção e vendas de peças, automóveis, todo o processo está posto, né? Então, você trouxe essas questões aí, que eu acho importante também destacar, né? Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Éder. Eu vou precisar sair, eu vou aproveitar também para parabenizar você, né, pelo seu trabalho importante para o nosso grupo do GPEC, não só o nosso grupo, todos que estudam sobre educação do campo e aqueles que não estudam, queiram começar a iniciar, pelo menos para entender um pouco ou compreender as políticas. Então, seu trabalho é de suma relevância para a comunidade, agradeço aí você estar compartilhando conosco. Um abraço, eu me despeço aqui que eu vou precisar realmente sair. Um abração para todos, gente. Obrigado, Clívia. Bom, se parabenizar o Wansley pela apresentação, acho que mais uma vez a apresentação que já tinha sido feita de forma um pouco mais alongada na defesa, essa discussão nós já tínhamos feito na defesa da tese do Wansley, mas eu acho que é fundamental trazer essas questões e retomando sempre a questão de que, ao se fechar uma escola, eu acho que o Wansley colocou, o Vanderlei acabou também citando, você mata a comunidade, porque a escola é a única referência e a presença do Estado em determinados lugares no campo, a única é a escola. E aí você retira a escola, você tira aquela referência. Mas, além disso, você tirando a referência, você tira boa parte da população e abre espaço para o agronegócio que não tem compromisso com o ensino, que não tem compromisso com a educação, um agronegócio que vai ter compromisso puramente na produção de commodities para exportação, né? Esse é um problema, porque você pega regiões ali onde o Wansley pesquisa, regiões de Cerrado, regiões que tinha muitas comunidades formadas e que a escola atendia essas comunidades, e depois essas comunidades vão fechando e essa área vai servindo ao agronegócio e a gente, quer dizer, não se sabe nem como que essas áreas foram adquiridas, né? Pois se adquirir, entre aspas, aí, por aquelas pessoas que se apropriam dela para produzir, de que forma se apropria, os mecanismos utilizados, depois a produção que não serve à população de modo geral, e que, ao não servir à população de modo geral, também traz uma série de outros problemas, porque quando se tira a escola, fica mais fácil de envenenar as comunidades que estão ali, jogando veneno com avião. Quando tem a escola, embora a gente saiba de notícias que muitas vezes se utiliza mesmo do avião para jogar veneno, mesmo onde tem escola, mas a escola ainda cria uma dificuldade para se fazer isso, e quando não tem a escola, fica mais fácil jogar o veneno de avião, que joga em cima de casas, que joga em plantações de vizinhos, sobretudo a pequena propriedade que ainda sobrevive ao lado da grande propriedade, e aí o vizinho acaba tendo
a sua terra, a sua plantação, de certa forma, prejudicada pelo veneno jogado pelo grande produtor, e com isso vai criando mecanismos de expulsão desse homem do campo. Então, o fechamento da escola, ele não ocasiona somente a expulsão de determinados grupos para a cidade. Além da expulsão desses grupos, ela gera também concentração de renda. Concentração de renda na mão de algumas pessoas, que serve muito pouco à sociedade de forma geral. Então, acho que essas questões são fundamentais para a gente retomar essa discussão em áreas que são extremamente vulneráveis. Eu acho que a tese do Ansley ela é muito mais rica do que essa apresentação, inclusive porque demonstra qual é o PIB local, né? Como que o PIB ali daquela região é um PIB extremamente alto e não tem população que habita lá, que mora lá naquela região, que vive naquela região. E com um PIB extremamente alto, o dinheiro não é gasto lá. A população não se beneficia nem um pouco disso, muito pelo contrário. A população acaba sendo cada vez mais expropriada. Então, acho que essas questões, né, e quando discuto o fechamento de escolas, para mim o fechamento de escola, aquela campanha do MST, Fechar a Escola no Campo é Crime, ela tem uma campanha que tem que ser permanente, porque o fechamento de escola, às vezes, nem são escolas que têm poucos alunos, às vezes são escolas que têm um número bastante grande de alunos. E também a escola, nesse caso, que a gente tem a demonstração de muitos prefeitos de que as pessoas que vivem no campo não têm importância. E a educação, ela é colocada também como algo sem importância, tanto que ela não é levada à população, muito pelo contrário. É a população que tem que correr atrás da escola. Quando, se tivéssemos um poder público preocupado com as pessoas em determinados municípios, a escola teria que ir até as pessoas. E o que se faz é exatamente o inverso. Tira-se a escola das pessoas e obriga as pessoas a correrem atrás da escola. E quando as pessoas chegam em outra escola, normalmente fecha essas escolas, e aí tem toda uma questão que os alunos que vão do campo para a cidade acabam enfrentando, tanto da questão do preconceito, o bullying, e as próprias condições de transporte, né? Porque, como é amplamente demonstrado através do trabalho do Ansley, mas tem outros trabalhos também, o transporte ele não só é feito nos ônibus mais velhos, mais precários, porque muitas vezes são ônibus que não servem mais para rodar no meio urbano, e aí levam para o meio rural, mas se ele não serve para rodar no meio urbano, também não deveria servir para o meio rural. E quando vão lá, essas estradas, como são estradas que normalmente não têm asfalto, no tempo de seca, sofre com o pó, haja pulmão para suportar. No tempo de chuva, sofre com os atoleiros. Sem contar que as crianças, para chegarem a essa escola, têm que se deslocar, às vezes, em grandes quantidades de caminhos que eles têm que fazer a pé, para se deslocar de sua casa até o ponto de referência em que o ônibus passa, porque nem sempre passa próximo à casa da criança. Muitas vezes essas crianças chegam à escola da cidade e, dependendo do horário que chega, como o ônibus leva, às vezes, criança para vários locais, e ele deixa em uma escola para depois levar em outra, e mais outra, e mais outra. Muitas vezes essas crianças ficam mais tempo dentro do ônibus do que dentro da escola, e quando chegam na escola, às vezes não tem ninguém para receber. É comum a gente ver relatos de que as crianças são entregues na frente da escola, ou são despejadas na frente da escola, e quando chegam na escola, a escola sequer está aberta. Então, as crianças têm que ficar na rua, e às vezes crianças muito pequenas, né, idade ainda de ensino infantil, tendo que esperar há muito tempo na frente da escola para que a escola abra, para que a criança possa entrar. E isso tem problemas, porque nos dias de chuva as crianças nem têm muito abrigo, não têm onde ficar. E, às vezes, essas crianças muito pequenas saem de casa muito cedo, mas voltam muito tarde, porque o transporte nem sempre pega essas crianças na hora que encerra a aula.
às vezes é preciso esperar que, depois que se encerra a aula, a outra turma, a turma do irmão, a turma dos colegas que voltam para aquela área, encerre para depois pegar essas crianças e levá-las para casa. Então, são problemas extremamente sérios que acabam expulsando as crianças da escola, fazendo com que a escola que deveria ir até a criança e que não vai, que força a criança a ir até a escola, seja o lugar em que a criança não consegue frequentar e que não é porque não quer, mas vai ser pregado para ela, vai ser dito para ela que ela não vai porque ela não quer, porque ela não gosta de estudar, porque ela tem preguiça, porque se ela fosse alguém que quisesse, tivesse boa vontade e tal, ela ia poder passar por todas essas condições sem reclamar. Então, é importante a gente pensar nas administrações, como que essas administrações são colocadas a serviço de determinadas classes e como que essas classes usufruem da verba do Estado em detrimento da população, porque o dinheiro que vai para as empresas de ônibus, às vezes, em alguns lugares, acaba voltando para campanhas eleitorais. Então, eu acho que é muito boa a pesquisa, foi uma pesquisa bastante interessante, eu acho que a pesquisa do Ansley para a região, ela vai ser bastante útil, né, se houver uma boa divulgação na região, mas ela não é uma pesquisa só regional, embora ela seja uma pesquisa feita em uma determinada região, ela serve de exemplo para o país todo, porque a questão do transporte é um país todo, a questão do fechamento da escola é o país todo. Então, ela é uma tese que serve para a gente entender um pouco a dinâmica do capital no momento atual. Acho que, mais uma vez, Wansley, parabéns pela apresentação e pela tese, que foi um grande prazer ter orientado. Eu que agradeço pela confiança, Luiz, e pelas orientações. Bom, parabéns, Wansley. Foi uma apresentação muito boa. Não assisti a sua defesa, Obrigado. mas agora eu vi que tem uma apresentação bem legal, de um trabalho muito importante. Bom, caso não tenhamos nada mais para falar, eu proponho que encerramos a reunião. Tudo bem? Preparar a gravação. Bem.